graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bíblia aberta no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 3, que nos diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Jesus, porém respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Oremos. Senhor Jesus, estamos na tua presença mais uma vez, a fim de fazer a tua obra. Meu amado Mestre, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu Remidor, a sua promessa diz que não estaríamos só, mas que o Senhor nos enviaria o Consolador. Sim, Pai, tu nos prometeste o Consolador, o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas, que nos fortaleceria, que nos daria o entendimento para fazermos a tua obra. E nesta noite, Senhor, diante de texto tão sublime, palavras que o Senhor proferiu aos seus discípulos, eu me coloco nesta hora para tentar, Senhor, esmiuçar o teu discurso. E esmiuçando esse discurso, meu Deus, eu te peço pela tua misericórdia que o Senhor se revele dentro destas palavras e mostre, Senhor, se vivemos ou não o tempo em que devemos aguardar com muita esperança a tua vinda. Já se passaram quase 2000 anos deste discurso, Pai. E hoje nós lembramos das tuas santas palavras. E eu não quero falar de mim mesmo. Eu não quero falar por conta da minha sabedoria. Eu preciso, Senhor, de ti. Por isso, nesta hora, Senhor, eu coloco este corpo, meu Deus, frágil, diante da tua presença. Eu coloco esse corpo diante de ti, Senhor, que nada é, que não passa, Senhor, do barro transformado pelo sopro da sua boca. Então, meu Pai, eu me coloco diante de ti e te peço, Senhor, que o Senhor venha usar a minha voz como canal abençoador,
Que o Senhor venha usar, Senhor, a minha boca, meu Deus, para revelar a tua vontade, e que o Senhor possa falar de uma forma extraordinária e poderosa ao ouvido de todo aquele que me ouvir, Senhor, de todo aquele que ouvir esta mensagem. Fale, Senhor, não somente aos seus ouvidos, mas também, meu Deus, no profundo do seu coração, no âmago da sua alma, para que haja conversão de vidas, transformação de vidas, para que haja cura, meu Pai. É o que eu te peço, confiando, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados, no decurso dos dias que se passaram, eu fui desafiado por alguns dos meus seguidores que me acompanham em várias partes do mundo a trazer uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja, a trazer uma mensagem sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles me pediram, pastor, por favor, pregue-nos sobre este tema. E eu tenho percebido que este tema é um tema que já há muito tempo saiu de cima dos altares. Este tempo em que nós vivemos por sobre a face da terra, as pregações são direcionadas ao bem-estar pessoal de cada um. Observamos então que os pregadores se preocupam em trazer mensagens que vão ao encontro da necessidade, que vão ao encontro da situação financeira, que vão ao encontro do bem-estar, que vão ao encontro da bênção familiar. E eu sei que todas estas coisas, elas devem ser pregadas, elas devem ser anunciadas. Eu sei que tudo isso deve ser falado, sim, não tenho dúvida. Estas coisas devem ser faladas. Todavia, eu percebo que os discípulos estavam preocupados. Naquele tempo, já quando eles andavam com o Senhor Jesus, está escrito no versículo de número 3, que eles quiseram saber, que eles perguntaram, eles fizeram uma indagação, eles pediram uma explicação, eles pediram para o Senhor: Senhor, dize-nos, quais são os sinais do fim dos tempos? Quais são os sinais da sua vinda dos últimos dias? E enquanto nesse tempo nós nos preocupamos com tantas coisas, enquanto nesse tempo nós preocupamos-nos com as famílias, preocupamos-nos com os jovens, preocupamos-nos com as condutas pessoais deste ou daquele, esquecemos então de observar os sinais que evidenciam e caracterizam que Jesus Cristo vai voltar por sobre a face da terra. Existe uma promessa, deixe-vos lembrar, existe uma promessa categórica, existe uma promessa verdadeira, existe uma promessa, ela foi feita pelo Senhor, Ele disse que voltaria. Portanto, saiba você que Ele vem nos buscar, que Ele voltará para levar os seus escolhidos, que Ele levará os seus escolhidos para morar com Ele na glória, e nós reinaremos com o Senhor e viveremos com Ele. E já naquele tempo, Ele deu alguns sinais, e sinais são avisos que algo está para acontecer. Jesus, Ele deu os sinais claros da sua vinda. E eu pergunto para você, você sabe quais sinais são estes? É bem verdade que vários deles já aconteceram e Jesus ainda não voltou. E eu lhe pergunto, será que tem um sinal que é mais importante que o outro? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre o mais importante sinal. O sinal que caracteriza que vivemos os últimos dias. O sinal que mostra claramente que daqui a pouquinho os céus irão se abrir.
E num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrancada desta terra. E nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e ali estaremos para sempre com o Senhor. E eu quero vos alertar, sem medo de errar, que nós vivemos um tempo em que nós temos que ser como aqueles discípulos que estavam com Cristo. Nós precisamos nos preocupar. Nós não precisamos ficar desapercebidos. Nós não temos que deixar a nossa atenção de lado. Nós não temos que ficar distanciados deste fato. Não, nós não podemos ficar pensando, olha, já passou tanto tempo, com toda certeza, se fosse para voltar, ele já teria voltado. Mas nós precisamos ter a convicção, ter a certeza que ele vai voltar. E observar os sinais inequívocos, os sinais que estão acontecendo, os sinais que estão nos mostrando essa realidade. E veja o que diz Jesus no versículo de número 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser persuadido. Ninguém gosta de ser manipulado. Ninguém gosta de ser colocado com um nariz vermelho e que olhem para ele e vejam que ele está sendo completamente dissuadido de suas ideias. E olhem para ele e percebam nele que ele é uma pessoa que está cada vez mais distante da verdadeira mensagem da palavra de Deus. Jesus, ele foi bem claro neste versículo, quando ele diz, olha, acautelai-vos. Acautelai-vos. Por que acautelar-se? O que significa acautelar-se? Acautelar-se significa ter cuidado. Ele disse, tenha cuidado. Tenha muito cuidado que ninguém vos engane. É essa a ordenança de Cristo neste momento para esse tempo com relação ao arrebatamento da igreja. Você que está me ouvindo agora, tome cuidado. Seja cauteloso. Acautelai-vos para ninguém te enganar. Versículo de número 5, porque muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vivemos dias em que heresias têm sido pregadas nos altares, que distanciam completamente o homem da verdade da cruz. Muitos estão mais apaixonados pelos públicos, mais apaixonados pelas plateias, mais apaixonados pelos aplausos, mais apaixonados pela convicção pessoal que tem, pela fama, pela glória, pelos acessos na internet, pelo número de CDs e DVDs que vendem, por tantas coisas que lhe chamam a atenção e que lhe fazem ser um popstar do Evangelho, que estão pensando que são Jesus Cristo, que estão acreditando que são o próprio Cristo. Há pessoas que já não se contentam mais em ser um humilde pastor, o pastor que era um título que tantos sonharam durante toda a história da igreja. Começava como um obreiro e ele ia galgando espaços até chegar ao pastorado. Hoje em dia não vale mais nada. Agora nós temos apóstolos, agora nós temos patriarcas, agora nós temos pessoas que só faltam receber o título de semideus, sendo chamados inclusivamente de pai.
que só o Senhor pode ter. Pai, o título que nós usamos nas nossas orações, Pai, um título que o Senhor Jesus ensinou a utilizarmos, Pai, falsos cristos, que vêm falando em nome do Senhor, e que vêm se colocando num pedestal de glória, que vêm se colocando sobre os demais, que vêm se colocando acima das demais pessoas, escravizando as mentes humanas, escravizando as linhas de raciocínio humanas, escravizando a condição livre do homem de servir a Deus e subjugando esses homens a um processo de obediência, a uma denominação. E Jesus disse: tenha cautela, discípulo do Senhor, tenha cautela. Você precisa aguardar com calma, você precisa aguardar com paciência o momento da vinda de Cristo. Essas pessoas viriam falando em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você, existem pessoas talentosas na manipulação das palavras, verdadeiros oradores. Existem pessoas poderosas na forma de falar, na forma de discursar em público, na forma de se expressar. Existem pessoas simpáticas, que com a capacidade e habilidade de expressão que possuem, com a capacidade de fazer as pessoas sorrirem, e ao mesmo tempo do riso levar as lágrimas, estas pessoas conseguem enganar multidões. Eu vos digo que no tempo em que nós estamos vivendo por sobre a face da terra, os altares têm sido mais usados por Satanás que os prostíbulos. Os púlpitos das igrejas têm sido os lugares mais atacados por Satanás. E a mente dos pregadores dos nossos dias é a mente mais envolvida em fábulas, é a mente mais envolvida em arrogância, é a mente mais envolvida em soberba, é a mente mais envolvida em pecados, porque estas pessoas, dotadas das palavras mais sábias e mais lindas que um homem pode proferir, elas utilizam esse dom maravilhoso de Deus, que é a palavra da ciência e da sabedoria, a palavra revelada, e manipulam outras pessoas. E milhões de pessoas falam em nome de Jesus, e milhões de pessoas estão indo para o inferno. Eu não quero dizer que você tenha que desconfiar de todo mundo. Não. Você não precisa desconfiar de todo mundo. Em absoluto, não é isso que eu estou anunciando, que você deva desconfiar de todo mundo. É claro que não, você não deve desconfiar de todo mundo. Mas Jesus disse bem claro: acautelai-vos, ou seja, esteja atento. Esteja atento, irmão. Esteja atento. Porque muitos virão em nome de Cristo. Muitos virão em nome de Cristo. Muitos virão em nome de Cristo, querendo nos enganar. E o versículo de número 6 diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Muitas pessoas pensam que as guerras e os rumores de guerras são sinais da vinda de Cristo. Mas não é verdade. Isso é apenas o princípio das dores. Esses não são sinais da vinda de Cristo. Guerras sempre aconteceram. E Jesus deixa muito claro: não vos assusteis. Quando ouvirdes falar
de guerras e rumores de guerras, não fique assustado. Muitas vezes achamos que os terremotos, muitas vezes achamos que as fomes, muitas vezes achamos que a miséria que assola o planeta são sinais da vinda de Cristo. Mas não são. É bem claro. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então esses terremotos que os senhores veem acontecendo em todo o globo terráqueo, um após o outro, não são sinais da vinda de Cristo. Isso precisa acontecer, mas é apenas o princípio das dores. É só o início das dores. Isso não caracteriza que Jesus vai voltar. Por isso pessoas dizem, sempre aconteceram terremotos. E sim, sempre aconteceram terremotos. E agora esses terremotos que acontecem com maior intensidade, a exemplo do terremoto que devastou o Haiti, a exemplo do terremoto que causou o tsunami do outro lado do mundo, devastando o Japão, a exemplo dos terremotos que constantemente acontecem por sobre a face da terra. Sim, sem sombra de dúvida, mas não é um sinal da vinda de Cristo. É apenas o princípio das dores. E isso está muito claro aqui no texto que nós lemos. Haverá fomes. Sim, muita fome. Fome é o que nós vemos pelo planeta. Ah, se todos os cristãos obedecessem a palavra de Deus no repartir o pão, não haveria pessoas famintas por sobre a face da terra. Mas nós observamos que o mundo caminha para o caos, que nações inteiras têm morrido de fome, que pessoas têm passado necessidades extremas, que pessoas têm sofrido de uma forma incondicional, de uma forma terrível, de uma forma assustadora, por não ter pão na mesa para comer. Haverá fomes. Haverá pestes. E você vai me dizer, pestes sempre aconteceram? Eu vou dizer que sim. E nesse tempo em que nós vivemos, existem pestes. O câncer mata muitas pessoas. O mal do século, que é a ansiedade, destrói muitas vidas e culmina em levar a pessoa a outras doenças que são psicossomáticas. Há pestes, a AIDS, que embora hoje tenha medicamentos que fazem o seu controle, mas mesmo assim são pessoas enfermas e doentes. Os hospitais estão lotados, o gênero humano está sofrendo cada vez mais, e cada vez mais se descobrem outros tipos de doenças, mas isso não é um sinal da vinda de Cristo. Isso é apenas o princípio das dores. E está acontecendo em nosso tempo. Os terremotos acontecem em nosso tempo. As guerras, os rumores de guerras acontecem em nosso tempo. As fomes e as pestes, elas acontecem em nosso tempo. Mas Jesus adverte, isso é só o princípio das dores. Nos versículos 9 e 10, ele nos diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Ah, pastores amados sobre os altares, cercados por milhares de pessoas que ficam lhes bajulando, lhes agradando, eu vos digo,
enganadores. Que este sinal da vinda de Cristo recai sobre a vida dos fiéis. As pedras estão sendo levantadas contra homens que pregam a verdade. Homens que pregam a verdade sem medo, com ousadia, na unção do Espírito Santo, que anunciam sem medo de errar. A verdade não são homens amados, são homens odiados. Porque você que me acompanha agora, você não quer ouvir as palavras que o Espírito Santo tem a te falar. Você quer ouvir coisas que encham o seu ego. Tipo, você vai prosperar. Tipo, você vai ser feliz. Tipo, você vai ter uma família maravilhosa. Tudo vai ser bonito. Mamão com açúcar, coisa gostosa. Mas não é verdade. Um homem de Deus e uma mulher de Deus neste tempo, ele é entregue para ser atormentado. Ou vocês pensam que é fácil ministrar a verdade, ou você tem a certeza de que é bom, que é gostoso ficar as pessoas julgando nas rodinhas, nas panelinhas, nos seus conchavos e falando mal daqueles que se propõem falar a verdade. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e sereis odiados de todas as gentes, por causa de meu nome. Eu não fico triste quando percebo o ódio nos olhares dos pastores, porque eu anuncio claramente que o dízimo foi abolido no Novo Testamento. Eles não querem que eu pregue isso. Quando eu ensino isso, eu convenço pessoas a não dizimarem. E as pessoas deixam de levar o dízimo para as igrejas, acabam abençoando outras vidas com comida, água, alimentos, investindo em vidas. Eles me odeiam. Como consequência, sobem nos altares e proferem palavras contra a minha vida e instigam as pessoas a me odiarem. Há posts que eu coloco nas redes sociais. Eu coloco aqueles textos nas redes sociais. 20, 30, 40, 50 pessoas me excluem, vão embora, tampam seus ouvidos, não querem ouvir a verdade, preferem viver o engano, preferem viver a mentira, preferem viver de uma forma absurda, preferem pegar a Bíblia e manipulá-la da maneira que eles entendem que seja correto para o seu benefício próprio. Eu odeio. Dias atrás, meu irmão falou assim, de uma mulher que se diz profeta. Essa, se pudesse, pegaria pedras nas mãos e lançaria contra você. Deus perdoe. Ela não sabe o que faz. Mas isso é um sinal da última hora. Quando somos odiados por todas as gentes por causa do nome de Jesus. Quando somos odiados por todas as pessoas, isso é um sinal da última hora. Sofrimento, morte e ódio é o que está acontecendo. A expansão do pecado no mundo vai trazer muita tribulação. Haverá rejeição e morte entre os cristãos. Isso já aconteceu na Idade Média, acontece hoje e acontecerá em larga escala no futuro. Traição e ódio, isso, traição e ódio. Alguns de nossos falsos irmãos na fé, eles não devem nos abalar. Sim, falsos irmãos da fé não irão nos abalar.
Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Se conscientize, irmão, que nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar para o ódio. Temos que nos preparar para lançar em mãos de cada um de nós e tentarem tirar a nossa vida. Temos que estar preparados para as pedradas que vêm sobre nós. Isto é um sinal. Mas o grande sinal da vinda de Cristo está em Mateus 24, 11 e 12, que diz assim: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Vivemos o tempo dos falsos profetas. Grandes falsos profetas têm surgido por sobre a face da terra. As nossas igrejas estão repletas da unção do Caicai. Benihim é um homem que, quando ele movimenta a sua mão, pessoas caem no chão. Então pagam para ficar na primeira fila. Pagam para estar na primeira fila. Aonde vai a psicose humana? Parece que os homens precisam de alguma coisa e são iludidos. Iludidos por isso. Onde é que está a base bíblica do Caicai? Aonde está na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus? Quantas vezes Jesus caiu? Quantas vezes você viu Jesus cair no Espírito? Nunca. E os apóstolos? Quantas vezes você viu cair no Espírito? João, lá no livro de Apocalipse, é trasladado e arrebatado, enfim, um ancião de 100 anos de idade, depois de passar uma vida inteira na presença de Deus, e agora pessoas chegam na igreja, fumam, bebem, vivem na promiscuidade, na prostituição, falam mal da vida dos outros, fazem fofoca, descaradamente, são nécios, infiéis nos contratos, desobedientes a pai e mães, e aí chegam dentro dos templos e se jogam no chão e ficam se contorcendo. A unção do riso. O pastor chega na igreja e começa a rir, começa a rir, começa a rir, e todo mundo é contagiado por aquela risada, e aí aquela risada toma conta da igreja, e aí ele diz que o Espírito Santo desceu em forma da unção do riso, e todo mundo dá risada, e gente rola dando risada, e eu pergunto, onde é que está na Bíblia isso? Quantos apóstolos caíram na unção do riso? Eu sei que os apóstolos foram cruelmente, uns esfolados, outros crucificados, outros flechados, mas unção do riso, não. Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu, ele se referia a uma agulha de costura. E um camelo não passa numa agulha de costura. Então ele falou claramente que para um rico entrar no céu precisa ter um milagre. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 7 seguinte. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com o que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em laço,
e em muitas outras concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Mas os nossos altares estão tomados por uma legião de comerciantes da fé. É bem claro, Jesus diz que um rico é dificílimo de entrar no céu. Pode acontecer um milagre, por um milagre ele entra. E Paulo é bem claro, ele diz que nós não devemos nos preocupar com dinheiro, nós devemos estar felizes com aquilo que possuímos, com aquilo que temos. E eles sobem no altar e fazem um leilão da bênção de Deus. Quem puder dar mais dinheiro é mais abençoado. A vida de um homem, a concepção de um homem, se ele é abençoado ou não é abençoado, fica atrelada aos bens que ele possui, ao dinheiro que ele tem, aquilo que ele tem. Está sendo pregada a herege doutrina da prosperidade. Até parece que Deus está sentado de um lado de uma mesa e você está sentado do outro lado da mesa. E aí Deus diz assim: eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Mas para mim te abençoar, vai depender de quanto você vai colocar dentro desse envelope. Você consegue visualizar Deus falando com você dessa maneira? A tua bênção está alienada aos valores que você vai colocar dentro desse envelope. É isso que você consegue ver? É isso que você tem por evangelho da salvação? É isso que você tem por plano de Cristo na sua vida? É isso que você tem por ensinamento cristão apegado ao materialismo? Isto é mentira. Isto são homens interesseiros que pegam a palavra de Deus, tiram um texto de dentro de um contexto para terem o pretexto de subtrair aquilo que você, com muito esforço, com muito sacrifício, conquistou na sua vida. Quer ser abençoado? Deixa eu te falar a verdade. Seja uma pessoa sensata, faça um projeto de vida, trabalhe, se esforce, economize o dinheiro, invista de forma sábia, invista de forma correta, invista com amor, e aí um dia você vai ter recursos para comprar as coisas que você necessita. E tendo recursos para comprar o que você necessita, esteja contente com o pouco que você possui. Esteja feliz com a sua porção por sobre a face da terra. Seja feliz ao lado da mulher que Deus lhe deu. E do pouco, faça a sua vida uma vida abençoada e feliz. Porque para ser feliz com Deus, você não precisa de automóveis importados. Para ser feliz com Deus, você não precisa de apartamentos em coberturas em grandes cidades deste mundo. Para ser feliz com Deus, você não precisa do dinheiro. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. Você precisa estar enraizado na fé em Cristo Jesus. Você precisa estar glorificando a Deus na beleza da sua santidade. Vivemos um tempo em que homens prendem pessoas através de usos e costumes. Abrem a Bíblia e dizem: você não pode usar joias. Vão mais à frente: você não pode usar maquiagem. Um pouquinho mais atrás: você não pode usar calça comprida. Vão um pouquinho mais à frente e ensinam tradições e costumes de homens. Nós somos livres em Cristo Jesus.
Se fugimos da prostituição é porque amamos a Deus. Se fugimos dos vícios é porque amamos a Deus. Se fugimos do pecado é porque amamos a Deus. Se santificamos a nossa vida é porque amamos a Deus. Nós não precisamos de um livro de regras que nos dite como devemos andar, que nos diga como devemos viver. O Espírito Santo está dentro de nós. Se nos desviarmos para a esquerda, Ele nos puxará e dirá: este é o caminho, andai nele. Se nos desviarmos para o outro lado, Ele nos puxará de novo para o caminho e dirá: este é o caminho, andai nele, andai nele. Então nós não precisamos ficar alienados a um conjunto de regras, a um conjunto de tradições humanas. Pessoas que se auto-justificam dizendo: eu uso um uniforme, não são salvas. Pessoas que se justificam dizendo: eu sou dizimista, não são salvas. Pessoas que se justificam se escondendo atrás destas tradições, se escondendo atrás do sábado, dizendo que, olha, eu tenho que cumprir o sábado é um mandamento de Deus, o meu sábado é Cristo, o meu descanso é Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. São tantas heresias. Curitiba, cidade modelo do Brasil, um grupo de jovens sai para praticar um ato profético. A ordenança do pastor era que eles fossem urinar em pontos estratégicos da cidade, assim como fazem os cães e lobos, para demarcar um território como se fosse o território de Cristo. Que heresia! É terra santa de Israel, é óleo ungido, é pedaços de cruz, é rosas cheirosas, é o sal. E fizemos da nossa fé em Cristo Jesus, da nossa liberdade, emaranhado de cultos espíritas que nos distanciam do sangue de Jesus. Este é o principal sinal da vida de Cristo, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, e por causa desses falsos profetas, veja bem, e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que você não deixa de praticar. Há muitas pessoas praticando a iniquidade, sabem que aquilo que está fazendo é desagradável a Deus, sabem que aquilo que está praticando é desagradável a Deus, sabem que as suas ações são ações reprováveis e completamente absurdas diante de Deus, mas não abandonam as suas práticas, não deixam de lado as suas práticas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que mais vemos na igreja. Pessoas apáticas, pessoas mortas espiritualmente, pessoas que já não têm mais forças para se curvar diante do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e orar e buscar a sua face, e clamar e chorar e suplicar diante do Senhor. Pessoas que nas suas orações fazem orações decoradas, e aqueles que nem mesmo se importam em fazer orações, e aqueles que já não jejuam mais, não buscam mais a presença de Deus, não se santificam mais, aqueles que tanto faz como tanto fez, e que chega na hora de ir ao culto, adorar a Deus, não vão porque estão cansados e com preguiça, e vão deixar a palavra de Deus de lado. O amor está se esfriando por sobre a face da terra, e não venha me dizer que não.
Porque o que eu mais recebo nos e-mails que enviam para mim através da internet é de pessoas dizendo: pastor, me ajuda, eu estou enfraquecida na fé. E eu pergunto: por que você está enfraquecida na fé? E eles me respondem: porque eu não aguento mais ver os escândalos dentro da igreja. Escândalos dentro da igreja, escândalos sexuais. Pessoas se traindo dentro da igreja. Um absurdo. Um absurdo. Falsos profetas esfriando a fé do povo. Falsos profetas destruindo a fé do povo. Meu Deus, será que vocês não percebem? Será que vocês não veem? Será que minhas palavras, proferidas por minha boca, oriundas do trono da graça de Deus, o Espírito Santo as ditando e me as impulsionando a falar, que não foram palavras preparadas ou decoradas, mas foram palavras que foram colocadas na minha boca pela mão de Deus, pelo poder de Deus? Não toca o seu coração endurecido. Porque se não toca o seu coração endurecido, você vai ser mais um a me odiar. Você vai ser mais um a detestar a minha vida, a odiar a minha pregação, a murmurar de mim nos bastidores, a questionar a autoridade que me foi dada pelo Espírito Santo, a levantar o seu dedo em riste, me apontar e dizer que eu sou o falso profeta, o anticristo e a besta do Apocalipse, tudo junto, simplesmente porque você não consegue ouvir a verdade. Oh Deus! E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Portanto, fuja do engano dos falsos líderes. E saiba que vai haver muita desigualdade e muita injustiça. Porque as pessoas serão avaliadas pelo poder aquisitivo que têm. Os obreiros serão separados pelo recurso financeiro que possuem. As pessoas serão reconhecidas dentro destas supostas igrejas por aquilo que têm, e isso é uma injustiça tremenda com os pequeninos que são chamados, com os pequeninos que são escolhidos, os pequeninos que foram comprados pelo sangue de Jesus, porque Jesus, quando escolheu seus discípulos, Ele chamou os pobres para estar com Ele, os pescadores. O único rico que Ele chamou para estar com Ele não quis ir. O jovem rico olhou para a sua riqueza e disse: vou não, porque para mim ir, eu tenho que deixar tudo que eu possuo, e é muito. Então eu não vou. Eu não vou. Então haverá injustiça, uma desigualdade gigante. E que aquele jovem que chega maltrapilho dentro da igreja, com o tênis furado, por não ter oferta para dar, é colocado de lado. Quem fala com ele, ninguém dá atenção para ele, ninguém dá um sorriso para ele, ninguém senta com ele, ninguém lhe dá valor. Mas basta colocar o automóvel importado, nem precisa ser importado, o carro do ano, no pátio da igreja, recebido por 2, 3 obreiros que o abraçam, o beijam, o levam carregado no colo para dentro da igreja, o colocam sentado perto do altar, e o pastor olha para ele com aquele olhar brilhante, maravilhoso, e dirige palavras de cima do altar com honradez e carinho, porque ele tem recursos para dar. É isso que a palavra está dizendo claramente. Os falsos profetas farão isso, o amor de muitos esfriará, haverá muita desigualdade, muita injustiça. Mas a palavra de Deus diz assim:
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, irmão. Ainda que todas as coisas sejam contra ti, ainda que as multidões não venham ouvir você pregar, ainda que você dê tudo que você possui por amor do Evangelho de Cristo, ainda que todos te odeiem, ainda que você não seja recebido como popstar dentro das igrejas, ainda que falem mal de você, ainda que te joguem pedras, ainda que você viva em meio à injustiça e sejam injustos contigo e você veja a desigualdade, não desista, irmão, prossiga. Persevere, porque na vossa perseverança você ganhará a vossa alma. Na vossa perseverança você ganhará a sua alma. Lute até o fim, não desista, lute até o fim, não pare, lute até o fim. Não olhe para os homens, lute até o fim, não desista, vença o seu ego. Não deixe esfriar a sua fé, lute contra você mesmo. Não olhe para os falsos profetas, olhe para Cristo Jesus, olhe para a cruz. Veja o grande amor de Deus, veja o amor de Deus, o amor de Deus representado pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele nos amou de tal maneira, Ele não nos rejeitou, Ele nos entregou o seu filho unigênito, o seu único filho, e mandou o seu filho ao mundo. Aquele foi açoitado, cuspido, humilhado, esbofeteado, chicoteado, pregado numa cruz, e Ele deu a sua vida por amor de nós. Eu sei que existem 7.000 joelhos que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Deus tem o seu plano, Deus tem a sua obra, Deus tem o seu milagre, e o principal sinal da vinda de Cristo é esse. Oh, glória a Deus. Oh, o Espírito Santo manda te dizer, irmãozinho, pode a mãezinha, tua mãe, se esquecer de ti, mas Deus não se esquece de você. Deus manda te dizer, irmão, pode todos os ventos parecerem contrários, mas Deus te ama, e Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Você pode estar sofrendo nesta hora, mas os céus irão se abrir, e Ele, coroado de glória, ao som da trombeta de Deus, ajuntará os seus escolhidos de uma extremidade à outra da terra, e nós seremos arrebatados com Ele nas nuvens, nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Vale a pena ser fiel neste tempo, vale a pena não viver o engano do pecado, vale a pena se manter firme na fé, porque nós temos um objetivo, e alcançaremos esse objetivo, e moraremos na glória. Então, no versículo de número 14, ele diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Não se engane. Vivemos um tempo em que os meios de comunicação me permitem entrar em muitas casas. Eu tenho milhões de acessos na internet, milhares de seguidores, pessoas que me recebem dentro dos seus lares e que ouvem a voz da palavra de Deus e que ouvem o poder de Deus e que recebem a Deus nas suas vidas. Não se engane, estamos viajando na velocidade da fibra ótica, estamos chegando a vários pontos do mundo. Não erreis. Pessoalmente, dezenas e milhares de pessoas estão vagueando por este mundo, pessoas que sacrificaram as suas vidas, pessoas que não têm medo da morte, estão adentrando em lugares onde os cristãos são odiados, estão pagando preço. E esse evangelho ele está no mundo todo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os céus irão se abrir. O sinal mais característico da vinda de Cristo, que é os falsos profetas, está aí, abertamente, aos olhos de todos vocês. Avaliem, observem e julguem com serenidade. Não vivam de emoção, mas vivam da razão. E percebam que isso está acontecendo. E entendam que com os veículos de comunicação, as televisões, as rádios, a internet e tudo que temos à disposição no mundo, esse evangelho está sendo anunciado em todos os cantos da terra. Talvez alguma tribo abandonada em algum lugar, talvez algum eventual país que não tenha condições de acessar a rede, talvez alguns poucos lugares, algumas ilhas, quem sabe, falte que esse evangelho chegue, mas isso não demorará. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o lugar, o momento exato, mas nós sabemos que ele voltará, nós sabemos que Jesus vai voltar, nós sabemos que ele tem reservado para nós um lugar ali. Nós não somos daqui, nós vamos para casa, nós viemos de lá e voltaremos para lá. Ele mesmo disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou-lo teria dito. Eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também. Portanto, não sedes conformados com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento em Cristo, para que você possa levantar a cabeça e, sabendo das coisas que estão acontecendo, você possa olhar para o céu e dizer: Senhor, vem me buscar. Pode vir, Senhor, eu estou te esperando. Vem me buscar. Pode vir, Senhor, agora, nesse momento. Vem me buscar. Eu estou preparado, Senhor. Vem me buscar. Vem me buscar, ó Pai. Me leva contigo em teus braços, Senhor. Me leva contigo, Senhor. Me leva contigo, Senhor. Pai, nós nos reunimos aqui nesta hora, Senhor, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E entendemos, Senhor, que o Senhor tem falado poderosamente ao nosso coração. Entendemos, Senhor, que o Senhor tem trazido a Tua vontade sobre as nossas vidas, a Tua revelação sobre nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que este sinal tem acontecido por sobre a face da terra e que este é o principal sinal. Passamos pelo princípio das dores,
Já vivemos o tempo do tormento. Sim, os fiéis da terra viviam o tempo da perseguição, do tormento, das pedradas. Não há quem nos console, Senhor, senão a Tua palavra. Então, meu Deus, aceite, Senhor, esta oração que coloco diante dos Teus olhos agora. E se porventura este não é o tempo, este não é o momento, eu te peço, Senhor, levanta outros, meu Pai, com ousadia e coragem no poder do Espírito Santo para ir para cima do inimigo e dizer: Satanás, solta essa ovelhinha, porque essa ovelhinha pertence a Cristo Jesus. Senhor, dai-me a habilidade de arrancar das mãos do inimigo, dos lobos devoradores, Senhor, as ovelhas as quais Tu compraste não com o ouro nem com a prata, mas compraste com o sangue derramado naquela cruz. Levanta outros discípulos da reforma nesta hora e reforma a Tua igreja de uma forma extraordinária, Pai. Pessoas que não aceitem o dinheiro como recompensa, mas que queiram receber o galardão na Tua glória, como recompensa pelo seu trabalho por sobre a face da terra. Pai, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, eu reconheço, Senhor, que em Tuas mãos está, meu Deus, a minha recompensa, e a recompensa de tantos que clamam nessa hora. Por favor, Senhor, abre os olhos daqueles que estão com seus olhos fechados, meu Deus. Enganados, Senhor, pela oratória humana. Enganados, Senhor, pelos carinhos humanos. Enganados, Senhor, pelos sorrisos e pelos abraços dos falsos que fazem isso, meu Deus, não por amor, mas para poder subtrair, meu Deus, os recursos destas pessoas. Senhor Jesus, eu Te amo tanto, Senhor. Não deixe o meu trabalho, Senhor, ser um trabalho vão. Mostra-me, meu Deus, através dos testemunhos daqueles que me ouvem, Pai, as transformações, as mudanças de vida. Porque se ouvir os testemunhos, Senhor, meu coração se encherá de alegria em saber que mais e mais almas têm seguido o Teu Evangelho, as boas novas da salvação. Em nome de Jesus, eu entrego a cada um daqueles que me ouvem agora, para que o Senhor lapide e o faça, Senhor, de uma pedra um diamante, e de um vaso rachado, um vaso novo, preparado para receber o Teu poder e a Tua glória, e se encher do azeite que simboliza o Teu Espírito Santo, para levar o Teu mistério a outras vidas. Eu Te peço confiando no Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo continue falando às vossas vidas. Que a graça e o amor de Cristo esteja sobre sua casa, sobre sua família. Em nome de Jesus. Amém.